Tem uma febre assim, de adaptações literárias para quadrinhos, de livros para quadrinhos. Como que começou essa febre? Olha, são dois movimentos que levam a isso. Um movimento, o mais simples, é que assim, acabou o preconceito quanto está em quadrinhos depois de décadas de preocupações a respeito de que pessoas que lessem quadrinhos não iriam ler livros, então que era para evitar que as crianças lessem quadrinhos porque elas não leriam livro. Eu descobrindo que isso é uma bobagem, né? Está mais do que provado, quem leu bastante quadrinhos geralmente lê mais livros, né? E aí passou para outro ponto, que na verdade chegou à conclusão que era bom as crianças lerem quadrinhos e tal, com uma boa introdução à concentração da leitura, inclusive, né? Aprender a ficar na frente de um papel e ler e se concentrar naquilo e aprender uma narrativa escrita e tal. Então, por causa disso, passou a ser indicado para escolas, o governo tem aumentado a cota de quadrinhos nos seus programas de fornecimento de livro para a biblioteca, e isso tem motivado a cobiça das editoras, que têm lançado cada vez mais coisas para atender isto daí, esse mercado. O resultado é bem irregular, algumas coisas são bem feitas só para vender, só enganação, coloca lá um título Machado de Assis ou qualquer coisa e faz de qualquer jeito para vender. Agora, em paralelo a tudo isso daí, tem um movimento que é dos quadrinhos chegarem à sua maturidade, né? Os quadrinhos do mundo inteiro têm vivido um momento muito especial para os quadrinhos. Os quadrinhos, o final dos preconceitos contra os quadrinhos e a modificação da indústria mesmo, abriu espaço para as histórias em quadrinhos falarem de tudo quanto é tema. Durante muito tempo, os quadrinhos foram uma literatura, nem só fala de criança, mas era uma literatura de meninos. Meninos de pré-vida sexual, era que ele lia quadrinhos, né? Assim, era uma coisa, era esse que era o público de quadrinhos, era para eles que eram feitos os quadrinhos, né? E agora, a partir de determinado momento, nos anos 60, começou a mudar isso daí, e com Robert Crumb, o quadrinho underground, ou os quadrinhos europeus, o Bibi Crepax, o Hugo Pratt, né, todas essas coisas, começou a falar de temas, falar de assuntos outros, não só sexo, como podem pensar. Quadrinhos adultos não são necessariamente quadrinhos eróticos. E isso foi porque os quadrinhos queriam falar de tudo quanto é coisa e tal, e por isso eles passaram a recorrer bastante aos textos literários. Em vários aspectos, como o cinema também várias vezes fez isso. E como é que você vê esse incentivo que o governo está dando para que tenha quadrinhos nas escolas? Olha, isso de um lado, claro, é ótimo para as crianças, né, de ter coisas que de fato vão ler e tal, né, tem aquela história que o Borges falava que a vida é muito curta para se ler livro chato, né, então assim, as crianças vão perceber que livro pode ser divertido, é mais fácil você ser atraído por alguma coisa, um desenho, do que ser desenho. Depois você acaba descobrindo que o Machado de Assis é muito mais interessante do que sei lá o quê, do que umas versões que tem por aí de quadrinhos. E aí, mas tem esse outro lado, né, que assim, tem muita coisa que não tem efeitos de encomenda, né. A Conrad, assim, nós temos publicado versões e tal, mas na medida que a história em quadrinhos é uma história em quadrinhos boa. Não porque para entrar em programa de governo. Não vão fazer qualquer coisa porque tem um programa de governo. A gente publica quando a história em quadrinhos é boa. Né, como em vários aspectos, sei lá o que, tem várias tranqueiras adaptações de literatura para cinema, mas tem algumas que são boas, tem algumas que são muito boas. E em alguns casos a gente pode até falar que algumas são tão interessantes quanto os livros que motivaram. De outra maneira, é claro, é outra linguagem. Mas existem editores que estão fazendo essas coisas sobre encomenda, assim, para vender para você vê bastante. Na verdade, até isso. E às vezes até publicando coisas interessantes, né? Assim, por acidente, porque eles vão para as feiras internacionais e compram de carregação. Qualquer coisa que tenha, que seja uma adaptação literária, estão comprando porque o mercado que eles imaginam é o mercado de governo, para vender para governo. O resultado é meio tedioso, frequentemente, né? E quais são as dificuldades de se adaptar um livro para quadrinhos?
Olha, depende dos objetivos. Se é só para vender para governo, é só escolher um dos títulos que aparecem mais nas listas de compra de livro normal e arrumar um pobre coitado lá para desenhar aquilo lá por valor barato. Agora, a dificuldade de passar a linguagem a literatura para quadrinhos é a mesma dificuldade que tem para cinema ou outras linguagens, né? Assim, você vê, tanto que as soluções são muito variadas, né? Tem autores que transformam o texto, mudam o texto completamente. Tem autores, por exemplo, a gente publicou uma versão de Gênesis, do Robert Crumb, e ele foi ao ponto que, assim, é um texto com uma fidelidade ao original da Bíblia maior do que, olha, acredito que maior do que qualquer Bíblia que tem no mercado no Brasil. Eu acho que não tem um Gênesis tão fiel ao texto original no mercado brasileiro quanto esse que a gente publicou do Robert Crumb, né? As dificuldades são as de adaptação mesmo. Algumas coisas que funcionam muito bem num texto, em que o leitor imagina a cena, e quando você passa para a imagem, muitas vezes você está quebrando esse fator da imaginação e tal. Você está, né, assim, por outro lado, é por isso que é bom quando o quadrinista descobre coisas ali e dá a sua interpretação naquilo ali, né? Redescobre aquilo lá, porque assim, simplesmente a tradução, eu acredito que não funciona. Você estava falando aí dessa adaptação do Gênesis, então assim, tem outros livros que estão sendo adaptados para quadrinhos, não está se restringindo só aos clássicos, como é que é isso? Então, tem de todo jeito mesmo, assim, sabe? Tem coisas que tem escritores que já estão de cara pensando nos quadrinhos, né? Tem todo tipo de literatura, assim, fora do Brasil, todo tipo de literatura mesmo, de Paul Auster a Bíblia, sabe? Por exemplo, a gente já publicou a versão de Casanova, em que o autor mantém todo o texto original do Casanova, né, do negócio, só que o desenho, ele vai fazendo uns comentários engraçados a respeito, como visualizando o que era o figura falando, sabe? O personagem fica se autoelogiando e o texto faz a ironia com ele. Quer dizer, o desenho ironiza o personagem que está falando, né? Ou seja, o próprio autor do texto original. A gente publicou A Relíquia, do Eça de Queiroz, o Marcati fez uma versão. Olha, é uma variedade bem grande mesmo. É um pedaço do mercado, assim, do mundo editorial muito forte hoje em dia. Assim como os quadrinhos autobiográficos, né? E vocês já têm uma noção se essas adaptações de livro estão sendo bem aceitas, se estão vendendo? Então, eu acho que isso daí, assim, a venda para governo está acontecendo, eu acho que está funcionando muito, porque, assim, depende muito do título, se o autor do livro original Eu entendo a boa-fé dos professores que escolhem, né? Quer dizer, os professores querem que as crianças leiam lá o José de Alencar, então imaginam como uma boa coisa indicar uma história em quadrinho, uma versão em quadrinho, para ver se faz os alunos lerem lá o negócio. Então, assim, está vendendo esse tipo de coisa. Agora, nas livrarias, não. Nas livrarias o que está vendendo, eu acho que aí é o critério de qualidade mais profundo mesmo. É o que tem um valor em si. Tanto que isso daí, Gênesis, entrou para as listas mais vendidos e tal. Gênesis até foi uma coisa interessante, porque ele entrou na lista nos Estados Unidos, ele entrou na lista, ficou várias semanas encabeçando a lista de quadrinho mais vendido dos Estados Unidos, mas também apareceu entre os 5 livros de religião mais vendidos na Amazon. Ou seja, mesmo no universo religioso, ele teve seu apelo.